E depois das sequências podemos ver uma equação de produto e de quociente? Inequação de produto e quociente? Sim, a gente começou a ver rapidamente na última aula, lembra? Não, você disse... Começamos já? Eu lembrava de ser só no finalzinho. Então, foi no finalzinho. Nós começamos assim bem brevemente. Eu dei a ideia geral, né, que era a questão do sinal ali. O sinal que é importante nesse tipo de inequação. Sim. Ok, está aqui indo. Venha. Aqui. Pera aí, estou mandando. Eu não acordo. Consegue ler? Não recebi. Ah, agora sim caiu alguma coisa. Aqui está a resposta que ela deu. Tá. Prove o produto dos n primeiro termos de uma progressão em que A1 é o primeiro termo. Tá. Isso aqui já é. Isso aqui já é aprovar uma coisa aqui, né? Essa questão já é mais pesadinha. Você não sabe bater print screen da tela, meu velho? Não. Tem um botão no teu teclado escrito print screen. Deixa eu ver. PRT-SC? Sim, F10? aperta ele lá onde está aparecendo a tua prova, por favor. Ok. Agora vem no WhatsApp e aperta Ctrl V para colar. Não apareceu uma imagem para colar? A imagem da tela? Apareceu, você está indo. Pronto, foi agora. Aí sim, ó. Assim que se bate print, beleza? Beleza. Dá para ver bem melhor. Foto da tela em 2021 não rola mais, né, velho? Esse aqui é mais complicado, esse aqui? Essa aqui é bem mais complicada do que as coisas que a gente começou a ver nesse capítulo aí. Vamos ver isso depois, tá? Vamos primeiro começar de leve. Tá meio barra pesada esses exercícios aí. Se a prova é nesse nível, nossa. Então tá. Vamos começar de leve aqui com algum exercício, por exemplo. Esse 1. Escreva no caderno os 4 primeiros termos das sequências dadas pelos termos gerais. Blá, 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 blá. Bem, aqui é basicamente tu jogar 1, 2, 3 e 4 no N, né? Só isso. Certo? Não vamos nem fazer. 2. Esse é o termo geral da sequência. Calcule o quinto e o oitavo. Joga o 5 e o 8. Determine a posição do termo igual a 49. Como que você faria isso? Como é que você faria a B? Termo igual a 49? É. Então jogaria 3 vezes 49 mais 1. Aí tu ia fazer errado. Porque ele não está pedindo qual que é o 49º termo. Ele está pedindo qual que é a posição do termo que é o 49. Então tu quer saber o N do 49, entendeu? Sim, mais importante que saber fazer é saber ler o enunciado. Isso, foco na interpretação. Então é só fazer uma equação 49 igual 3n mais 1.
Aí dividido. Exatamente. Daí só isola o N e pronto. E Exatamente. aí 17, posição 17N. Posição Isso. 1749. Isso, muito bem. E aí, como é que você verificaria se o 101 é um termo dessa sequência? Iria ser divisível se menos 1 e se é divisível por 3. Exato. Como ele não é, né? Então tu não vai conseguir um N inteiro que cause o 101. Então por isso ele não é um termo da sequência, isso mesmo. Vamos para 3 aqui. Vamos ver se nós conseguiríamos fazer. Considerando que os números ímpares positivos podem ser determinados pela função f de n 2n-1 com n pertencendo aos naturais, qual é o centésimo número ímpar positivo? Essa Onde você expressão tá? aqui é a expressão dos números aqui na 3, né? Considere números ímpares. Ah, tá. Desculpa, pensei que não tinha mandado ainda. Isso. Aqui ele está dando a expressão dos números ímpares. Isso aqui é a sequência dos números ímpares, porque se tu jogar 1, 2, 3, 4, vai dar tudo número ímpar, né? Sim. Então, qual que é o primeiro número ímpar, né? É o 1. Tu vai colocar n igual a 2 ali, vai ficar... n igual a 1, desculpa. 2 vezes 1, 2, menos 1, 1. Qual que é o segundo número ímpar? É o 3. Se tu colocar n igual a 2, vai ficar 2 vezes 2, 4, menos 1, 3. E assim vai, né, na nossa bela lógica. Então, qual que é o centésimo número ímpar positivo? É só tu jogar o 100 ali, né? No lugar Sim. do n. Aí 199. E assim sucessivamente. Vamos para 4, então, já que tu entendeu bem. Encontre uma lei de formação e determine o próximo termo de cada sequência. Pô, mas assim ficou chato, né? Pensando na resposta. Sim. Mas tudo bem. Aqui ele não está dizendo qual. Está dizendo possíveis respostas, né? Não está dizendo que é única. Ele não está dizendo qualquer expressão. Então, como você descreveria. Qual é a equação que você descreve essa sequência A aqui? Com qual equação? Calma, com qual equação? Isso, da mesma forma que a dos números ímpares é essa equação aqui. A, essa é a Deixa, função da sequência. Né? Essa A aqui é qual? deixa eu pensar. O que está mudando de um termo para o outro? O que está acontecendo? Está mudando 3 números. E isso está somando 3, exatamente. Então, estou só pensando aqui um que fizesse sentido. Então, depois, determine o próximo termo. A regra é menos mais 3 a cada termo. Então, número... Oi, tá ouvindo aqui? Tá ouvindo aí? Caiu seu microfone. Opa, desculpa, deu um problema aqui. Tive que desligar o áudio. Tu falou alguma coisa? Não, Encontrou não. qual que é a Eu estava sequência? só falando, sim. Adiciona mais 3 a cada número. Então, eu estou pensando que lógica seria número igual a primeiro número mais 3. Igual a... Tem que ter o N, né? Sem o N não tem equação de sequência. Tô pensando. Igual a o primeiro número, 5, mais 3, vezes a posição. Pode ter N Exato. vezes N. E aí, Perfeito, exatamente isso. Show de bola. E a B? Qual que é a tua ideia para B? Pode fazer no papel aí, tá? Não precisa ficar só pensando. Desenha as coisas no papel que vai ficar mais claro. ok. Então,
o número é igual a 25 dividido por 1/5 vezes n. Aí, se eu me lembro, multiplicação de frações... calma. Não, multiplicações funciona normal, é divisão que muda. Então, sempre muda 1/5. Sempre Se tu parar para pensar, multiplicação e divisão é a mesma coisa, né? Só que a divisão é uma multiplicação por um número fracionário. Então, 25 dividido por 1/5 vezes meio? Meio? Acho que não é meio, mas é alguma coisa fracionada, é isso aí. Sim, estou Não pensando esquece do aqui. N, hein? Não esqueça do N. Sim, sim. Aí, vamos ver. 5 dividido por 1/5, aí tenho que descobrir uma maneira de sempre diminuir por menos. Não, é que não está diminuindo aqui, né? O que está acontecendo é que está dividindo. É uma subtração. Realmente os números estão diminuindo de tamanho, mas não por causa de uma subtração. Por causa de uma multiplicação, ou no caso uma divisão, né? Está dividindo por 5, que nem você falou. Mas dividir por 5 e multiplicar por 1/5 é a mesma coisa, né? Sim. Então, 25 vezes 1/5 é igual a 5. Exato, porque 25 dividido por 5 é 5, exatamente. Ok, então, pensando. Isso aí, você está no caminho, isso aí. Então, tem que ter... Calma aí um segundo. Eu não consigo ouvir o que estou falando o tempo todo, mas eu gostaria... acho que citar bastante. Ok, pronto, voltei. E, ok, estou pensando 1/5, e aí, então, 1/5 vezes 2 seria 1/25 avos, né? 1/5 vezes 2? Não, 1/5 vezes 2 é 2/5. 1/5 vezes meio... não. 1/5 de 1/5 é... Calma, 1/5 de 1/5 é 25. Não, pera. Tô confundido agora. Eu entendi o 1/5. É 1/5. Eu só preciso fazer 1/5 Você tem que ficar... entender onde está o N, né? Essa é a questão difícil de verificar aqui. E aí que Sim. entra o segredo. Quando tu está numa sequência linear, como a A, o N fica multiplicando. Quando tu está numa sequência como essa, que é uma não linear, né? Tá vendo que os números estão mudando de uma ordem diferente, né? De 3 em 3, como a de cima. Aqui o N fica no expoente, tá? É uma sequência geométrica, saber. Então... Por isso que é 1 sobre 5 elevado a N. Faz mais sentido. 1/5 elevado a N, e aí de 5 dividido por 1/5 elevado a N. Exato, exatamente. Agora sim. Muito bem. Deveria E a ter C, pensado. meu amigo? C é... mais 1, mais 4, mais 18, mais 86. Não, mais 96. Está crescendo muito abruptamente. Isso aqui também é uma progressão geométrica, né? Sim. 96, 18. 96, 18. Caramba, Sim. até eu não estou entendendo direito essa. Sim. Vai de 1, aí vai para 4, aí vai para 18, e aí vai para
1, 4, 18, e a outra que eu tinha acabado de falar é 96. E aí, divididos... Acho que eu já entendi a lógica. Seu microfone caiu de novo. Desculpa, eu tô meio doente no momento, cara. Tu falou alguma coisa? Eu já entendi a lógica. Eu vou te dar uma dica só. Pensa no 24, eu acho que ele é o mais claro. O 24 tá em qual posição? Quarta. Exato. E 4 vezes quantos dá 24? Dá 6. 4 vezes 6, 24, né? Então eu acho que você pode entender aí o que tá rolando, né? O 6 tá por aí, né? Qual que é a lógica, então, né? Essa sequência aqui não me parece ser nem aritmética, nem geométrica. Uma sequência do tipo que nem a da Fibonacci, assim. Sim, eu estou pensando aqui, mas vamos ver. 1, aí o dobro de 1 mais 2 seria 6, mas o dobro de 2 mais 6 seria 16 e não 24. Eu acho que a sequência, a ideia não tá por aí. Acho que tem a ver com a posição e o número anterior, né? Que nem eu falei, 24, tá na quarta posição. 24 é 4 vezes quantos? 4 vezes 6, que é o número anterior. Então tá por aí a lógica, entendeu? 1 vezes 2 na segunda posição, 2 vezes 3 a terceira posição é 6. Então, pera. Número igual. Número é igual a o número anterior multiplicado pela posição. Exato, exatamente. Tô pensando como escrever isso matematicamente. Acho que não Número tem de... como. Ou ficaria meio. Não, eu acho que tem como sim. Mas eu vou te mostrar no Python. Não é tão simples de escrever, não. É o seguinte. A gente chama de AN, né? Então não confunda a N com o N. A N é o valor do valor da sequência numa determinada posição N. Então, aqui vai ficar assim, ó. Nossa. A N é igual à posição, como você falou, pelo termo anterior, ou seja, a N menos 1. Entendeu? Então tem que Vai ser saber qual é muito o mais termo simples. anterior para multiplicar pela. Né? Bem simples, né? Só que para entender esse negócio de colocar o N menos 1 no termo fica complicado, né? Essa coisa recursiva, a gente chama isso de sequência recursiva. O computador faz isso direto. Sim, faz sentido. Legal, então vamos para o último. Ok. Isso dá para entender? O AN. Complicadinho. E o que Ok. está ocorrendo na nossa querida D? A D é esquisitona também. Calma, 2. Aumenta. Pois é, a resposta é 2, esquisito, né? Bem, é o que ele achou como resposta. Talvez não seja a única.
Porque o 18 é 11 mais 7. E o 11 é 7 mais 4. E assim vai, né? Sim, vai invertido. Então seria número igual um certo número é igual a... Como eu vou explicar? Um certo número é igual ao número... A subtração... Um certo número é igual a o... Tem um certo número, e aí... Um certo número tem que ser subtraído do da frente para dar o da... Calma. Ó, o 18 não... Vamos pensar o seguinte. Ah, não, sim, eu já entendi. 18 menos 11 igual a 7. 11 Não, menos 7 isso igual a beleza. 4. Mas vamos pensar assim, o 18 é o AN. O 11 é o AN mais 1. E o 7 é o AN mais 2. Né? Uhum. Pois é. Então, Agora, se tu chamar a N mais 2, por exemplo, N mais 2, por exemplo, se você chamar N mais 2 de M de mola, ou outra letra, P, sei lá, vai poder fazer uma sequência recursiva. então digamos, a n igual a n mais 1 menos a n mais Não, 2 mais a N mais 2. mais a n mais 2. Mas não está indo para o lado oposto? Sim, mas a gente está observando que o AN um número é igual ao seu sucessor e o sucessor mais um número, aqui nessa sequência, é igual ao seu sucessor mais o sucessor do sucessor, certo? Uhum. Para qualquer número. Então, em outras palavras, a sequência é o seguinte: a n é igual a n mais 1 mais a n mais 2. Essa é a sequência. Agora, essa sequência faz sentido? Para mim, não faz. Desse jeito, escrita desse jeito, porque ela é ao contrário, né? Ela é ao contrário. Só que dá para tu pensar um jeito de resolver isso. Deixa eu te mostrar. Sim. Só um segundo aqui para eu te mostrar no Paint. Ó. Esse aqui é o N. Esse é o N mais 1, esse é o N mais 2 e assim vai. Então eu posso dizer que o AN, para qualquer valor, né? Não precisa pensar só no 18. Os outros também estão acontecendo isso. É igual a N mais 1 mais a N mais 2. Até aí tu concorda comigo? Ou tá com alguma Entendo. dúvida? Então, Entendo. beleza. Agora vamos dizer o seguinte: vamos dizer que N mais 2 igual a P. Então o que é N mais 1? N mais 1 é P menos 1. E N é P menos 2. Certo? Então só escreve o contrário. Só escrevi de outra forma. Então eu vou poder falar o seguinte, que o AP, eu ainda posso fazer o seguinte, para tu entender mais genialmente o que eu estou pensando. Digamos que eu quero achar sempre o termo que está mais na frente, né? Então eu quero achar o AN mais 2. Vamos supor assim. Então a N mais 2, se eu isolar ele aqui, é igual a AN menos a N mais 1. Isso aqui tu tinha dito até agora há pouco, lembra? Uhum. E agora dá para escrever isso em termos de P. AP, um segundo. A P igual a P menos 2
P menos 2, menos A, P menos 1. P menos 1. Olha. Faz sentido. Legal. Sim. Consegui entender. Então, essa coisa recursiva aí, às vezes tu precisa de um pouco de criatividade para ver, né? Veja, não existe uma conta específica para tu fazer. Né? Então, é exatamente isso. Exatamente isso. Vamos continuando no livro, então. Canudinhos. Vamos deixar para lá. Quero ver conta. Vamos ver do que ele fala. Progressão aritmética. O que tu entende por progressão aritmética, meu caro? Uma progressão aritmética, uma progressão com um certo padrão e uma progressão com um padrão discernível e normalmente constante. Calma, né? Isso. Descrevendo. Isso? É, exato. É que nem uma reta, só que é uma coisa discreta. É de 1 em 1. Isso aí. Uma reta não é um AX mais B? A gente viu bastante isso. Sim. Aqui também. Mas no caso, A é a razão da tua progressão. Aqui, ó. Expressão para progressão. Bem, aqui tá a expressão para o R. Esquisito de dar a expressão para o R antes da expressão para progressão, mas sem problemas. Então, se tu quer obter o R numa progressão aritmética, mas veja, tu tem que notar que ela é, ou o enunciado tem que falar, né? Que é, senão fica difícil, né? Porque o R da progressão geométrica é diferente da obtenção do R da progressão aritmética, por exemplo. Então, aqui, todas essas sequências, como está sempre somando o mesmo valor, é uma progressão aritmética, né? Aqui está somando de 4 em 4, aritmética. Diminuindo de π meios em π meios, aritmético. Ok? Uhum. Ok. E aqui, como é que a gente calcula a razão? É simplesmente pegar um termo e diminuir pelo anterior. Já vai aparecer a razão na hora. Aqui dá 6 na primeira, né? Na outra aqui a subtração não é tão simples, né? Mas até que é. Tipo, 8 meios menos 9 meios. Aqui está diminuindo de meio em meio. Na B está diminuindo de meio em meio. Só que para isso tem que saber fazer conta com fração, né? Eu acho que tu sabe, né? Sim. Na aula passada você fez bastante coisas com fração. Muito bem. Vamos lá. Mas vamos treta. Não vamos coisinha simples. Eu vou fazer a 11 e eu vou te ajudar a fazer a 12, beleza? Ok. Tua prova é amanhã, né? Uhum. Que horas? De manhã. Dá uma lida nos slides, nas coisas que eu vou te mandar, né, no WhatsApp, as contas que a gente fez. Eu vou. Sabe, a hora que tu acordar, porque o cérebro ele aquece melhor dessa forma. Ele vai direto ao ponto que ele precisa hoje. No caso, amanhã. Vamos lá. As medidas dos lados de um triângulo retângulo são blá 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 e estão em progressão aritmética. De razão não nula nessa ordem. Termine a área desse triângulo. Meu Deus. Buguei. As medidas dos lados de um triângulo retângulo são isso, isso e isso. Estão em progressão aritmética. De razão não nula nessa ordem. Bem, está em progressão aritmética significa que esse é o A, vamos dizer assim, o A1, né? Esse é o A2 e esse é o A3, certo? Uhum. E de razão não nula. Eu nunca vi uma progressão de razão nula também. Agora tem um detalhe, né?
tá falando progressão, né? Aí que tá. A progressão, ela é crescente ou decrescente, né? Não tem como tu afirmar porque tu não sabe o valor do x, né? Esse é o perigoso aqui. Porque se for crescente, então a gente tem que o x mais 1 é o menorzinho. É menor que 2x, é menor que x quadrado, certo? Certo. Por que isso é importante? Porque é um triângulo retângulo. Se esse aqui é o maior lado, é a hipotenusa. Entendeu a lógica? Entendi. Bem, se não for o maior lado, eu acho que não é. O pior que é tenso isso. Porque eu realmente fico meio bugado, assim, tipo, não dá para saber exatamente, né? Não deu tantas informações, parece. Caramba. Tem que saber qual é o maior lado aqui. Ou é o primeiro ou é o último. Como? Será que tem algum detalhe que a gente não está vendo? Não. X mais 1, 2x, x2 mais 1. Se substituirmos o x, por exemplo, por 2, fica 2 vezes 2 mais 1, que dá 5. 2 vezes 2, 4. E 2 mais 1, 3, o que seria normal se não fosse um triângulo retângulo. Substituindo assim, não vai dar certo, né? Porque é um triângulo retângulo. Então, alguma coisa associada aos quadrados aqui tem que ter. Né? Então, bem, eu acho que essa ordem é o contrário, cara. Por quê? Porque pensa comigo. Se eu elevar esse cara aqui ao quadrado, eu vou ter x à quarta. E nenhum desses vai ficar a quarta hora que eu elevar ao quadrado. Então eu estou achando que esse aqui é o maior. Então, olha só o que vai acontecer. Se esse aqui é o maior, esse é a hipotenusa. Grade de hipotenusa. Então, x mais 1 ao quadrado é igual a 2x ao quadrado mais x. Pô, pior que todo mundo vai ter hipotenusa aqui. Rapaz, que doideira. Bem, eu viajei na minha análise. Talvez eu estivesse certo anteriormente. Então, x quadrado mais 1 ao quadrado igual a x mais 1 ao quadrado mais 2x ao quadrado. Só que tem também um lance, né? Se a gente sabe que isso é uma progressão aritmética, dá para encontrar a razão. A primeira coisa que a gente pode fazer já é encontrar a razão. Como é que encontra a razão de uma progressão? Me fala. Como é? É pegar o segundo termo e diminuir pelo primeiro, né? E subtrair. Exato. Então, se está nessa ordem, independente de qual é maior, qual é menor, eu sei que a razão pode ser dada por 2x menos x mais 1. Então, a razão é igual a x menos 1. Certo? Certo. Então, significa o seguinte. Significa que x ao quadrado, olha só que doideira, x ao quadrado mais 1 é igual a 2x mais a razão. Ok? Porque numa progressão aritmética a gente não soma a razão para ter o próximo termo. Então, o segundo termo é esse, mais a razão que ele dá o terceiro. Independente dele ser maior ou menor. Independente de ser uma progressão crescente ou decrescente. Olha só o que a gente vai ter aqui então. X ao quadrado mais 1 igual a 3x menos 1. Vou passar todo mundo para o outro lado. X ao quadrado. Não seria 3x ao quadrado? Oi? Seria 3x ao quadrado? Não. E o menos 1 vai mais 1 e soma, né? Entendeu ou tá com alguma dúvida? Entendi. Agora, o que a gente tem que fazer para encontrar o valor de x?
Para encontrar o valor de x, a gente tem que completar a conta. E tem que fazer a Bhaskara. equação. Bhaskara. Bhaskara. Não tô te ouvindo de novo. Sabe fazer a equação de segundo grau, né? Sim. Se eu esqueci qual é a fórmula de Bhaskara, achei a fórmula de Bhaskara. Sim, Bhaskara. Delta x igual a menos b mais menos o quadrado de delta, tudo sobre 2a. Eu não sei como ir daqui. Não sabe resolver Bhaskara? Não nesta lógica que eu estou vendo. Qual lógica tu sabe? Não. Isso aí é... Como vou explicar? Só tem um jeito de resolver isso aqui, fórmula quadrática. Outro poderia fatorar, outro poderia fazer sobreproduto, mas o jeito mais mecânico, direto ao ponto, é Bhaskara. Não tem como isolar nada aqui. Não tem. Sim. Bhaskara vai cair no teu exame, cara, porque é uma matéria que os professores passam muito no primeiro ano. Tem que saber fazer. Hein? Delta igual a menos B. Qual é o B? É o 3. Desculpa. Delta igual a B ao quadrado. B é o 3. Menos 3 ao quadrado, menos 4 vezes A, que é o 1, vezes o C, que é o 2. Então, delta vai ser igual a 9 menos 8. Delta igual a 1. Agora vamos para a segunda parte da Bhaskara. Eu devia ter sido mais claro aqui. Já que tu não sabe, né? Tem que pôr aqui o delta igual a B ao quadrado, menos 4 vezes A vezes C. O que é o A? O A é o cara que está aqui na frente. Então é o 1. O B é o cara que multiplica o X. E o C é o carinha sozinho. Então tá aí os números. Agora é X é igual a menos B, mais ou menos raiz de delta, sobre 4A, beleza? Beleza. E tu tem que decorar. Até porque inequações envolvem muita equação de segundo grau. Muito. Tem inequações que só consegue resolver por equação de segundo grau. Já como esse assunto da tua prova, né? É perigoso. Então, aqui fazendo substituição de novo, né? Menos com menos dá mais 3. Mais ou menos a raiz de 1, que é 1. 4 vezes 1, que é 4. Então vai ter a raiz menor, que é quando o 1 é negativo. Tu lembra de ter feito isso já, né? Eu lembro de já ter feito isso. Só não Esse estava ano, né? lembrado. Uhum. Beleza. Então aqui vai ficar 4 dividido por 4 e vai dar 1. Então a gente tem essas duas raízes possíveis aqui. Sim. Caramba. Isso não é legal. Nossa, que questãozinha mais malditinha. Determine a área desse triângulo. Porque agora eu tenho duas respostas possíveis aqui. Eu tenho a resposta quando x é 1 e a resposta quando x é meio, entendeu? Sim. Aí você Então tem eu que posso ter decidir. duas áreas diferentes aqui. Como você disse. Bem, Questão sacana. sacana. A gente tem que levar em conta que isso é um triângulo. E é um triângulo retângulo. Certo? Uhum. Se é um triângulo retângulo,
Então, a gente vai ter que jogar os valores e ver os termos que a gente vai ter. Vamos colocar aqui o x igual a 1 primeiro, que é mais fácil. Né? Vai ter 2, 2 e 3, certo? 1 vezes 1. 1 vezes 1 não é 1? Não, mas aqui é 1 mais 1, né? Sim. 1 mais 1, 2 vezes 1, e x é... x2 é 1 vezes 1 mais 1, não? Ah, aqui é 2 também, é verdade. Verdade, bem percebido. Então isso aqui não pode ser um triângulo. Como é que um triângulo retângulo tem 3 lados iguais? Isso não existe. Não. O triângulo que tem 3 lados iguais é o equilátero. E o equilátero nunca é triângulo retângulo. Porque o equilátero tem que ter 60 graus em cada coisa aqui. Senão ele não teria 3 lados iguais, sacou? Sim. Então não pode ser para x igual a 1. Tem que ser para x igual a meio. Vamos ver como é que vai ficar? X mais 1 meio mais 1 é 3 meios. 2 vezes meio é 1. E 1 meio ao quadrado é 1 quarto. Mais 4 quartos, 5 quartos. Agora faz algum sentido. Esses são os 3 tamanhos dos 3 lados do triângulo. Qual que é o maior desses 3 aqui? O maior desses 3 é... Deixa eu ver. É o 3. 1,5, 3 sobre 2. Exato. Isso aí. Então essa é a hipotenusa. Muito bem. Agora... Agora eu faço a 12, né? Não, ainda não Ainda não acabou? acabou. Não. Esse aqui é a hipotenusa. Então esse aqui são os dois catetos e vão me dar a área. 1 vezes 5 quartos. Entendeu? Caraca, que questão louca. Muito louca. Então a área não é base vezes altura dividido por 2? É 1 vezes 5 quartos dividido por 2. Isso vai dar 5 oitavos. 5 oitavos é cerca de 0,625. Essa é a área do nosso querido colega aqui. Vamos para o próximo. Que conta massa. Nossa, que conta massa. Sim, complicadaça. Meu, essa aqui me animou até. Vamos para a próxima. Vou apagar aqui. Parece razoável. Mas põe no papel aí, vamos ver se sai. Então, das duas sequências, WSEQ 1, x igual a segunda posição de x igual a 2
Não, primeira posição de x igual a 2 menos 1. Primeira posição de x é 1. Então, a segunda seria 4. E aí, o que você está achando dessa questãozinha? Eu estou pensando. Então, estou tentando descobrir qual é o valor da primeira posição de x. E pelo que eu entendi, é igual a 1. A posição de x é 1 e a progressão aritmética de razão é 3. Então, a segunda seria 4. Make sense. E a terceira seria 7 e a quarta seria 10. Aí, para descobrir as outras, eu tenho que ver a com o 2. Então, considerando que a segunda posição é 4, então, a segunda posição de y, que é 2, tem que ser igual a 4. Então, y mais 2, y menos 2. N mais 1, o y de n mais 1 tem que ser um número que menos 2 dá 4, que seria 6. Então, seria 1, 2, 6. E aí testar a próxima, que seria 7. 7. Por enquanto tá tudo certo, hein? 1, 2 e 6, qual é o próximo? Eu estou calculando aqui, me dê um segundo. Beleza. Quarta posição. Calma, pera. Não. Eu já sabia qual era a segunda posição. E aí eu coloquei 4, tá errado. Este 4. Não era pra ele estar aqui. Epa, pera. Aqui. Estou procurando a terceira. E aí seria 7. Então, o y seria 9. Então, 1, 2, 9. E aí 10 seria... Não, pera. Pera. Igual a menos 1. Menos 1, 2, menos 1, 1. Não tá certo. E aí 3, 7, 10. 2. Posição 2, 4. Segunda posição 2, aí continuaria com 9. E aí a quarta posição seria 10 menos 9, 19. Acho que tá faltando uns detalhezinhos aí, hein? Sim, isso está confuso. Teoricamente, x deveria ser... Primeira posição de x seria igual a 2 menos 1. E aí seria 1.
E aí, se aqui a sequência é uma proporção aritmética de razão 3, depois do 1 seria 4. Depois do 4, 7. Depois do 7, 10. Isso não faz sentido. E aí, então, depois disso seria a segunda parte, a segunda posição de x, que é 4, tem que ser igual a um certo número, que é após, que é y. Segunda posição de y mais 1, a terceira posição de y, mais a segunda, menos a segunda, que é 2. E aí arruma, e aí fica y igual a 6. Isso. Exatamente. Igual a 6. E aí continua o ciclo. 7 igual ao y menos 6. E aí vai para lá. 7 mais 6, 13 igual a y. Y igual a 13. E os 4 primeiros termos da sequência x é 1, 13, 4. exatamente. Os primeiros da y é 1, 2, 6, 13. Agora sim, perfeito. Certo? Ótimo. Certíssimo. Isso aí, fez uma questão. Olha, bem a pro fim da aula. E aí, já decorou? Diga, desculpa. Não, é que tecnicamente agora é o fim da aula de matemática. É? Não sabia. A gente não ia fazer 2 horas de aula? Sim, 2 horas, mas eu peguei essa para fazer tanto revisão de química, de matemática, quanto de física. Ah, sim. Então tu quer fazer revisão de física agora? Uhum. As sequências são a maior dificuldade. Você acha que com esse entendimento eu ainda não consigo resolver aquelas sequências? Eu não sei quais são aquelas sequências que tu está dizendo. Se tu está Aquela dizendo que eu aquela que tu me mandou na prova, provavelmente não, porque aquela da prova, pelo que eu estou vendo, é uma sequência geométrica. Né? Mas utilizando a lógica, talvez. O importante é tu decorar algumas equações, tipo essa. Decorar equações de sequência. Isso, essa. Tem qual mais? Tem essa aqui também, ó. A progressão geométrica, olha só. Ah, tem soma das PAs também. Que eu acho que é mais ou menos aquilo que está lá, uma PA específica. A expressão da soma é sempre essa aqui, anote essa também. Entendi. Ok. Anotou? Anotei. Ok. Bem, daí tem as progressões geométricas, né? Progressões geométricas, o que elas têm de diferente é que elas envolvem coisas na potência, não é mesmo? Uhum. E aquela era a progressão geométrica. Pelo que eu lembro, é a progressão geométrica que estava. Então, aqui. Vamos ver a progressão geométrica. A gente poder ir para a física, né? O que exatamente tu quer aqui na progressão geométrica? É essa expressão para encontrar a razão, ou seja, pega o termo, divide pelo anterior. Aí tu encontra a razão da progressão geométrica. A progressão geométrica é uma divisão para encontrar a razão, beleza? Entendi. Ótimo. E podemos obter aqui o termo geral de uma PG, que é esse aqui, tá? É o N no expoente, né? Olha. Entendi. Deixa eu escrever rapidinho. Sim. Vou fazer o seguinte, eu vou te mandar no WhatsApp agora um arquivo que eu estava usando com uns alunos meus. Eu acho que é um bom resumo de tudo isso.
Falando pelo WhatsApp. Um bom resumo de tudo. Ótimo. Ok. E aí, a aula de física. Legal. O que você quer ver em física, meu cara? O que você está precisando? Ok. Me dê um segundo. Energia mecânica. Esse é um assunto extremamente vasto. Tem algum exercício que o professor passou? Alguém? Não, os professores explicam, não passa tanto exercício. Eu vou checar aqui. Explicar os básicos da energia mecânica. Isso seria ótimo. Me dê um segundo para eu ver se tem mais. Ok, me dê um segundo. Já tenho uma outra ideia do que pode me ajudar. Pode falar. A diferença entre joules e newtons. Sim, a diferença entre essas energias. Eles são coisas completamente diferentes, então não tem como Exatamente. comparar. Nem comparar, sei lá, água com cimento. Não tem nada a ver. Newton é a unidade de força, Joule é a unidade de energia. Então são duas coisas diferentes. Né? Uma força, Newton, a força sobre um objeto, sobre 1 metro de um objeto a cada segundo, né? Não confunda. Vamos lá. Perceba. Vamos por partes, tá? Como diria o Jack Stripador. Aqui nós temos o trabalho. Então, a primeira coisa que tu tem que entender, cara, é o seguinte. Trabalho, ou melhor dizendo, energia e força são dois lados da mesma moeda. Sim, okay? Mas não são coisas iguais. Sim. Mas eles são dois lados da mesma moeda. Porque eles estudam as causas do movimento. Trabalho e energia estudam Força e energia estudam as causas do movimento, ok? Só que força, ela está associada com um vetor. Força é um vetor, então está associada com direção e sentido, ok? Todo vetor tem módulo, direção e sentido. Daí o que acontece? Quando eu aplico uma força, o objeto ele vai na direção que eu apliquei a força, de um modo geral. Essa é a segunda lei de Newton até. Agora, quando eu não estou nem um pouco interessado na direção e no sentido, quando eu estou pensando só na intensidade do movimento, no módulo dele, tipo no espaço, dane-se se eu estou indo para cima, para baixo, é a mesma coisa. Então, é mais interessante falar de energia num circuito elétrico. Também não me importa a direção que as partículas estão indo. Me importa é saber o valor numérico. Senão o resistor vai queimar. Dane-se se as partículas estão indo da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, entende? O importante é que se depois de uma determinada intensidade o meu fio queima, o meu aparelho queima. Então, às vezes é muito mais interessante a gente falar de energia do que de força. Essa é a ideia, tá bom? Então, pense em força e energia como dois lados da mesma moeda. Elas não existem por si só no universo. São criações humanas para entender basicamente o movimento, para entender as causas do movimento. Então, tu entende as causas do movimento, entendendo força e energia. Muito bem. Agora vamos ver um pouquinho aqui sobre trabalho.
que trabalho é, vamos dizer assim, é o vínculo entre essas duas coisas, entre energia e força. Como se fosse o elo, sabe? O elo entre os dois, o link. Sim. Então, beleza. Ó, aqui nós temos um objeto se movendo ali. Está se movendo porque tem uma força agindo sobre ele. Nada sai da inércia se não tiver uma força agindo sobre ele. Então, ocorre que às vezes eu estou... Só um segundo. Pode ir. Então, o que acontece? Trabalho está associado com a força numa determinada quantidade de deslocamento que ocorreu. Beleza? Por quê? Porque o trabalho, a gente pode entender, essa palavra trabalho, é work em inglês, né? Work não significa só trabalho de o cara trabalhando. Significa também funcionar, né? Tipo, nos Estados Unidos eles falam assim, my computer doesn't work, ou seja, ele não está funcionando. Então, trabalho é uma força que funciona. Por exemplo, se eu empurrar uma parede, essa força não vai funcionar, certo? Porque eu não vou conseguir mexer a parede, concorda comigo? Sim, então ela não está trabalhando. Exato. É uma força, tá ali, eu tô me cansando, mas ela não tá servindo para nada. Então, é uma força que doesn't work. Não funcionou. Exatamente. Muito bem. E a questão aqui do sentido, ela entra basicamente no sinal, né? Então, se tu tá indo para um lado e a força tá para o outro, daí tu vai ter o sinal negativo. Basicamente isso. Isso ocorre bastante nos outros sentidos também, né? Força-peso, ela pode gerar um trabalho sobre você. Sim. O MGH lá, que tu vê na energia potencial, é como se fosse o trabalho da força-peso. Mas a gente vai falar mais sobre isso eventualmente. Ocorre que às vezes tu tá aplicando uma força que ela não é exatamente na direção do movimento. Nem no sentido contrário. Por exemplo, tu tá puxando uma coisa com fio. Né? Imagina tu puxando essa bolinha aqui com um fiozinho. Tu é mais alto que a bola, né? Então tu vai puxar com uma determinada inclinação aqui, determinado ângulo, certo? Certo. Beleza. Então, o que acontece é que a expressão mais geral para o trabalho é FD vezes cosseno do θ, tá? E daí tu tem que saber seno, cosseno, essas coisas. Mas aqui no trabalho, tu vai usar só cosseno, tá? Então, ok. Dê bola só para cosseno. Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Então, o que mais nós temos aqui? Tem um monte de coisa aqui, parari, parará. Então, tem conversão de unidade. Tu estava falando mais ou menos disso, né? Normalmente, a gente trabalha com trabalho... A unidade que a gente usa para trabalho é Joule. A unidade que a gente usa para energia, normalmente, é Joule. No Sistema Internacional de Unidades é Joule. Mas tem vezes que a gente usa outras coisas. Não vai ser o caso aqui, tá? Essas unidades aqui é para eletricidade e para física atômica. Então a gente não vai ligar para elas, não. Beleza? Outra coisa mega interessante. Dá para calcular o valor do trabalho de um jeito bem criativo. Que é o seguinte. Se por algum acaso o professor ele deu o gráfico da força pelo deslocamento, force, space, e o gráfico é isso aqui, por exemplo, o trabalho vai ser a área da figura. Então, isso aqui não é um quadradinho? É a área desse quadradinho. Ou a área desse retângulo, ou seja, D vezes F, basicamente. Não é a expressão que a gente acabou de conversar? O trabalho não era F vezes D? Olha só aqui em cima. E tirando o cosseno, né? F vezes D? Então, F vezes D. F da altura e D da base. Ocorre que às vezes tu não tem uma figura bonitinha como quadrado. Normalmente tu vai ter um quadrado, tu vai ter um triângulo. Coisas que tu sabe calcular a área, sabe? Isso aqui é coisa mais para faculdade. Então, quando tu for para faculdade, a gente conversa disso. Caso tu faça alguma coisa de exatas. O que tu quer fazer quando crescer, meu velho? Eu não sei. Eu provavelmente vou para algum lugar de humanas.
Eu fiz um curso de desenvolvimento de sistemas de exatas para me desafiar. Normalmente alguma coisa de design. Ah, legal. Isso dá Sim. grana pra caramba, além de ser muito massa, né? Já ouviu falar de NFTs? NFTs? Não. O que eles são? NFTs? NFT é uma coisa chamada. É o seguinte, é token não fungível. Então, por exemplo, não tem como você ser dono de uma imagem no computador, né? Porque dane-se se você é dono, né? Você pode copiar e ter trocentas delas, não é mesmo? Uhum. Muito bem. E o mesmo dá para fazer com uma imagem famosa, por exemplo, da Mona Lisa. A Mona Lisa original o Da Vinci que fez, mas se eu quiser imprimir uma cópia, tudo bem, eu tenho a cópia. Mas a original vale muito mais que a cópia, certo? Correto. Corretíssimo. Então, NFT é a mesma coisa, só que para coisas digitais. Então, tu Oh, pode ter uma imagem original digital, porque de certa forma está registrado num lugar onde tem muitos computadores que registram de uma forma exata, assim. Tem a ver com Bitcoin, essas coisas assim, sabe? E daí tem muita gente se dando bem. Eu tenho um amigo meu artista que ele tá investindo nisso aí, tá se dando bem, sabe? Pelo menos ele tá sendo pioneiro numa coisa bem legal. muito da hora. É, Muito então é bom. isso aí. Por exemplo, tu já jogou algum jogo online? Aham. Então, Mas, por então, exemplo, skins, né? A skin, ela é algo que tem valor pela raridade, normalmente. Só que quem não garante que a empresa do jogo não vai triplicar a quantidade de skins depois? Agora, uma NFT não tem essa possibilidade. É obrigatoriamente aquele valor e acabou. E tu é dono de uma skin e acabou. É tu que é dono dela, né? A skin não é do cara que criou o jogo ou da empresa do jogo. A skin é sua, entendeu? Então é uma ideia completamente diferente de jogar, de fazer arte. Bem interessante. Muito bem. sim, muito Então vamos interessante você continuando falando. aqui. Outra hora eu posso te passar alguma coisa sobre isso aí. Mas continuando aqui. Então, olha só que interessante esse problema aqui. Bem, vamos para esse aqui primeiro. Um bloco parte da posição A e atinge a posição B. Né? Aqui está a posição A, que é o bloco que está na posição B. Sob a ação de um sistema de forças, conforme mostra a figura. Então, acredito que tudo isso aqui tu já viu lá na parte de Newton, né? De força. Leis de Newton, né? O diagrama do Uhum. corpo livre, lembra? Tinha força normal, força peso, força de atrito. Aqui tem a Sim. força do cara puxando alguma coisa. Sendo todos esses dados ali, determine o trabalho que cada força realiza no deslocamento AB. Muito bem. Então, aqui, eu vou pedir para tu dar uma lida, tá? Enquanto eu vou lá na cozinha pegar uma coisa. Dá uma lida aqui nessa solução para tentar entender o que está acontecendo e daí a gente já conversa sobre ela, tá bom? Ok.
Então, meu jovem, entendeu aí mais ou menos o que rolou, o que não rolou? Uhum. Ó, eu li, pelo que eu entendo, ele calculou todas as forças, somou todos, colocou, não todas as forças, calma, todas as forças que estão afetando o trabalho, todas as possibilidades, e aí depois somou tudo para a força resultante, a força final, que é aquele resultadozinho ali que está no B. Eu não consegui ler o A, mas pelo que eu entendo, são diferentes A forças. pergunta A, né? Ah, sim, pergunta A. Trabalho de cada força no deslocamento. Sim, é exatamente isso. Calculou os efeitos de todas as forças. Depois somou todos os efeitos e chegou neste resultado que seria 150 joules. Ah, não. É menos? Não, não é menos. 150 joules. Então, você entendeu que teve forças que não tiveram Efeito nenhum. ação nenhuma ali, né? Então, por que isso aconteceu? Você entendeu por quê? Ó, vamos ver. F e P são nulos, forças perpendiculares ao deslocamento de AB. Elas não afetam de maneira nenhuma. Se eu me lembro, essas são o peso, né? Peso é Não, não é o normal, peso. né? Não é o peso, qual é o nome? Pode voltar para lá para eu ver? Força-peso, é força-peso. Mas é que tem a força-peso para baixo e a força normal para cima. Sim, exatamente. E Isso. aí elas se anulam. Elas Elas não se anulam interferem. e está escrito ali que é porque são perpendiculares, não é mesmo? Exato. Mas Ela- tudo bem, isso é um fato. Não vamos discutir com o fato. Mas o que isso indica na equação, não é mesmo? Porque se é zero, tem que ter um motivo pela equação também. E tem. Escreve aí na folha aí que tu deve estar segurando. Uhum. Escreva aí o seguinte: escreva a nossa equação do trabalho que a gente conversou agora há pouco. Qual é a letra que tu usa para trabalho? Trabalho é aquele T estranhíssimo, não é? Sim. Ah, sim. Assim, Tal. T, É uma letra grega, tal. sim, tal, outro esquisito aqui. Certo. Tá, o Então, trabalho é o A. o que vai acontecer, né? Muito bem. O que aconteceu foi o seguinte: trabalho igual a F vezes D, certo? Igual a força vezes distância, sim. Isso, vezes deslocamento. Pense dessa forma, tá? O objeto Deslocamento. teve que se deslocar, muito bem. Só que tem uma coisa do lado também. Além da força do deslocamento, tem uma outra coisinha para multiplicar. Essa força de deslocamento é quando a força e o deslocamento estão na mesma direção, na mesma reta. Às vezes a força está numa reta E e o o deslocamento está em deslocamento outra. tem outra. E daí a gente tem que fazer o ângulo, lembra? O cosseno. Sim. Exato, o cosseno. Muito bem. Agora vamos olhar para a figura do livro aqui. Vamos olhar para a figura do livro. A força e o deslocamento estão na mesma direção. O cosseno é nulo. Aí tá, ao contrário. O deslocamento está sendo para frente, certo? Na direção X. E a força normal e a força peso são perpendiculares, ou seja, tem 90 graus com deslocamento. Estão fazendo 90 graus aqui, com a direção do deslocamento, certo? Ah, a força tá desse jeito. Ah, ok, eu li errado então. Isso, Sim. então o que acontece? Qual que é o cosseno de 90? Pode jogar na calculadora, o cosseno de 90 é zero. Entendeu a ideia? Então, como o cosseno de 90 é zero, né? Cosseno é zero. 90 é zero. Sim, Isso, entendi. então por isso que é zero, entendeu? Entendi. Pode Tá crer, bom. bro. Então é isso aí. Então essa é a ideia, por isso que zera.
É por isso que zero, por isso que só vai sobrar aquelas outras forças para fazer o cálculo. Agora, olha só, leia esse exemplo aqui para entender o poder desse cálculo da área. Ok, tô lendo. Retilínea reta, né? Isso. O tipo de deslocamento. O tipo de movimento em cada trecho do deslocamento. Ele começou de 0 a 200 a ter uma aceleração constante. Aí ele chegou numa constante e ficou nessa de 200 a 600. E aí de 600 a 1000 ele desacelerou. Isso aí. A aceleração do carro quando se encontra a 400 metros da origem é uma aceleração constante, bem no meio. E aí, trabalho da força F. Ah, não, tá escrito a solução aqui. Temos a solução, mas vamos entender o que está rolando, né? O tipo do movimento em cada trecho do deslocamento. Perceba que a força vai crescendo nesse primeiro trecho. Né? Sim. É uma aceleração constante. Isso. Exato. De 200 a 600, a força é constante. Certo? 200, 600 a força é constante, depois a aceleração, e aí tem uma desaceleração. Isso. Veja que ele cita que é apenas no meio ali que é MUV, que é, querendo ou não, o movimento mais difícil que a gente aprende na escola. O movimento retilíneo uniforme. Então, olha só o problemão que tem aqui, a gente nem nota. O movimento que o corpo está tendo neste começo e neste fim é um movimento sobreacelerado. É algo que eu mesmo nem vi na faculdade, para falar a verdade. Sabe? Sobreacelerado. Então, sobreacelerado, não é nem acelerado, é sobreacelerado. Todo movimento que a gente vê na escola é acelerado. A gente não estuda normalmente coisas acima disso. E aqui o cara tá vendo isso. E ele tá pedindo para calcular coisa aqui. Então, note que se fosse para fazer contas mesmo, ia ser extremamente complexo. Não tem nem equação para isso. A gente só aprende até o MUV, até a aceleração constante. A aceleração que varia, que é o caso aqui, a gente não aprende. Mas mesmo assim, a gente consegue calcular qual é o trabalho. Porque a gente sabe que o trabalho é sempre a área abaixo da curva. E essa curva aqui é fácil, né? É um trapézio. E a gente sabe calcular a área do trapézio. Se tu não sabe calcular a área do trapézio, tu sabe calcular a área de um triângulo, de um retângulo e de outro triângulo, não é mesmo? Sim. Isso. Então é isso que ele faz, né? Aqui, ó. Se liga que interessante. 700 mil joules. Quilojoules. Nada além disso. Nada além disso. Beleza? Beleza. Show de bola, meu caro. Vamos ver aqui o que há mais. Ó, essa aqui é uma situação daquelas onde precisa usar o ângulo, né? Porque a força que está gerando o movimento, ela não é exatamente na direção do movimento. A mala se move para frente, mas a força é em 60 graus. Sim. E aí, então, a gente tem que levar em consideração o cosseno quando for calcular o trabalho. Exato. Sempre levar em consideração o cosseno quando tiver alguma inclinação. É isso. Daqui ele fala o trabalho de algumas forças especiais, tipo o trabalho da força-peso, que vai ser a força-peso vezes a altura com que o objeto cai ou sobe. Sim.
Você Se mostrou está isso? subindo, se o objeto está subindo, o trabalho da força-peso é negativo. Sim, é o Porque efeito está da indo contra o gravidade. movimento. Exato, a gravidade é para baixo, o deslocamento é para cima. Como os dois têm sentidos opostos, né? Então é negativo. E o trabalho da força elástica, chegou a ver isso? É bom, sim, ver isso e ver a força elástica. Aham. Ok, a densidade é proporcional à deformação. Muito bem. Então, para isso é força, né? A famosa lei de Hooke. Só que como a gente está procurando trabalho não é força vezes deslocamento? Sim. Então note, olha só. O gráfico da força elástica aqui, ó. Se tu fosse fazer um gráfico disso aqui, Kx, pô. Kx é equação de uma reta. Uma reta que passa pela origem. Né? Y, ax mais b. Essa é a equação de uma reta. Aqui, f igual a kx. Pô, equação de uma reta também, onde b é zero. Então a gente está tendo um gráfico de força elástica aqui, um triângulo, tá vendo? Sim. A base do triângulo é x, a altura é kx. E qual que é a área de um triângulo? A base vezes a altura dividido por 2. Então, kx ao quadrado sobre 2. Entendi. Kx ao quadrado sobre 2. Exatamente, porque é a base vezes a altura dividido por 2. E assim vai, né, meu velho? Várias coisas acontecendo aqui, várias coisas interessantes. Potência, será que vai cair potência na sua prova? Eu não lembro dele passando potência. Acho que não. Ok. Bem, eu vou fazer um exercício. O problema é que esse livro, ele tem sim, eu não vou reclamar desse livro, porque ele é maravilhoso. Vamos pegar os exercícios de recapitulação. Eu quero fazer este exercício aqui. Eu quero fazer esse 329 aqui. 329? Ok. Eu vou fazer e depois você vai fazer um semelhante. Ok. Deixa eu ler. Pode ver aí, eu vou postar no Paint. Desculpa, fechei, mas é porque eu coloquei no Paint. Ok. Vou terminar de ler e me fala, tá? Eu estou lendo a segunda parte. Okay. Supondo que não haja atrito entre o bloco e o plano inclinado, calcule o módulo de aceleração do bloco, adote G 10 ms. Para encontrar aceleração aqui, a princípio não precisa de nada que envolva trabalho. Vai envolver as coisas lá da lei de Newton. Então, o que a gente tem aqui? Força normal, né? A gente tem que colocar as forças. Sim, sim. A gente tem a força-peso. A força-peso é para cá, sim? Sim, você lembra, a força-peso é para baixo, que é um peso por causa da gravidade. Peso é sempre para baixo, mas é sempre em vertical. O peso sempre aponta para o centro da Terra, entendeu? Porém, quando a gente está num plano inclinado, a gente sempre, 100% das vezes, faz a decomposição do vetor da força-peso. Então, tu vai ter o PY, ok? E o PX. O PX é para cá, na direção do plano inclinado, tá vendo? Ok. Sempre. Tu precisa disso. Se tu não fizer isso, tu vai errar. Beleza. Muito bem. Olha só, ele quer saber a aceleração do bloco. Ok?
Sim. Então, o que a gente vai fazer para encontrar a aceleração do bloco? A segunda lei de Newton. Porque a segunda lei de Newton diz que para uma direção específica, o somatório das forças é igual a massa vezes a aceleração, ok? Sim. Agora, Nossa. como a aceleração do bloco está se dando em cima do plano, qual é a única força que age na direção do plano inclinado? A gravidade. Calma. Mas a gravidade, tu quer dizer força-peso, né? Sim, a força-peso. A força aqui. Calma, a inclinação. Ele não inclina ele não vai ter uma força adicional por causa da gravidade? Vai, claro. A questão Exato. é que a gravidade, nós temos duas gravidades aqui, né? Tem o Px e o Py, certo? Qual Sim. dessas que está fazendo ele se mover na direção do plano inclinado? A Px ou a Py? Px. Py. Px. Px. Exatamente. Py é a representação da força que faz ele ficar na Terra. Não é uma representação para ser levada em conta na velocidade. Na aceleração, né? Na aceleração. Por quê? Porque, de fato, né, o Py é o que, entre aspas, mantém ele preso no plano inclinado. Porque se o Py fosse menor que a normal, ele ia voar. E se o Py fosse maior que a normal, ele ia descer. Mas como elas são iguais, o normal é igual a Py, ele fica preso no plano, inclinado. Mas ele desce por causa da Px. Então, Px igual a Ma, beleza? Sim. Essa é a explicação. Px igual a Ma. Nós queremos aceleração, certo? Sim, a nossa aceleração é... Nós queremos encaixar. Olha só, ele não deu a massa, e aqui tem massa, né? Sim. Isso já faria 90% dos alunos pararem achando que tem alguma coisa errada. Mas não tem nada de errado, tá bom? O que é Px? Bem, eu vou pedir para que tu decore isso, tá? Px é sempre P vezes o seno do ângulo do plano inclinado. Decora isso. Py igual a P cosseno do ângulo do plano inclinado, tá bom? Ok. Então, como nós acabamos de ver, né? Px é P seno θ. Sempre. 100% das vezes. Decora isso, pelo amor de Deus. P seno θ. Dividido por M. E o que é P? Qual é a força peso normal? A que tu está sofrendo agora. Qual que é a equação dela? A força peso É a que você está é sofrendo a nesse exato momento. gravidade. É É o minha que massa. vezes a gravidade? Massa. Minha massa vezes a Massa gravidade. vezes gravidade, exatamente. Então, esse P que está ali multiplicando o seno, θ, é massa vezes gravidade. Então, é por isso que você sempre vai fazer a conta com as letras primeiro. Olha só que maravilha. Porque fazendo a conta com as letras primeiro, você percebe que você não precisa da massa. Ela corta. E a aceleração, então, vai ser G seno θ. A aceleração do bloco, a aceleração da gravidade, vezes o seno do ângulo do plano. Qual que é o ângulo do plano? O ângulo do plano Cujo seno é igual a 0,6. Ele já está dizendo que o seno é 0,6, entendeu? Entendi. Ele não falou qual é o ângulo. Ele já falou qual é o seno do ângulo, já. Então, aqui é 0,6. Espertinho. A vezes 10 vezes 0,6 é 6. 6 metros por segundo ao quadrado. Essa é a aceleração do bloco, beleza? Olha. Boa. Boa, boa. Agora, com isso, calcule a razão entre o trabalho da força F e o trabalho da força peso. Ambos em um deslocamento no qual o bloco percorre uma distância d ao longo da rampa. Calcula a razão entre a força WF. Pode ir para cima para eu ver qual é a força WF? Não tem escrito. Ok. É que a F é a peso. A F é a força-peso. WF é a força-peso. Exatamente. Qual que é o trabalho da força-peso, então? Força-peso. Qual que é o trabalho da força-peso, né, nessa situação aí? Uma vez que ele está
se movendo, né? Mas eu estou falando, veja, ele quer o trabalho dessa força aqui, ó. Então, o peso seria qual é o nome? Um adversário à velocidade normal, né? Quanto menos peso Velocidade tivesse, normal? com a aceleração. Aí, então, se tivesse menos peso, aceleração... Não, isso já tem a ver com o ângulo. Deixa. Eu estava pensando em calcular o que foi subtraído da aceleração da gravidade seria para calcular o peso, mas não. Ah, olha só. Eu acho que eu não li direito esse enunciado. Um bloco de massa M sobe... Meu Deus, eu fiz tudo errado. Eu pensei que o bloco estava caindo. O bloco está subindo, porque essa força aqui, vermelha, está empurrando ele para cima. Nossa, fiz tudo errado. Bem, eu desconsiderei completamente isso aqui. Bem, eu vou até apagar então. Nossa, fiz tudo errado. Bem, Tudo o que bem. eu fiz está certo, só que eu desconsiderei essa força, entendeu? Eu fiz a conta como se ela não existisse. Basicamente foi isso. Sim, eu entendo. Errar, porque você não leu direito, não entendeu direito o enunciado é ruim. É péssimo. Caramba. Bem, eu acho que não vale a pena começar agora de novo, de nada. Vamos para a próxima. Bem, importante tu entender os pontos principais aqui. A questão do trabalho, força de deslocamento e tal, né? Por exemplo, se eu quisesse agora calcular qual que é o trabalho aqui desta força, eu já tenho que a força que faz ele se mover é px. Né? Desconsiderando isso aqui, por exemplo, se eu desconsiderasse. Era só multiplicar px vezes o deslocamento do bloco, entendeu? Por quê? Entendi. Porque ele está no plano inclinado aqui. Então, a direção do deslocamento é a mesma. Agora, nossa, até buguei aqui depois dessa. Vou pedir para tu fazer uma, tá? Pode pedir. Então, você vai fazer uma... Envolve aquele negócio de área. Preciso pôr um negócio para cozinhar. Só um segundo, tá? Quando eu voltar, aí tu me diz o que tu entendeu do enunciado. E aí, será que tu consegue resolver essa conta? Não, esse foi o exemplo que você deu agora. Não. Não, é outro? É outra, Okay. é parecida, é bem parecida. Ok. Lembre-se, trabalho é o tamanho da área, abaixo da curva. Então, vou ter que calcular a área desse polígono aí. O gráfico da força motora na própria direção de movimento é representado na figura. Determine o trabalho da força motora no percurso de 0 a 600. Ok, então aí é calcular o perímetro desta forma. Não, a área. A área desta forma.
E aí, a aceleração do carro quando passa pelo ponto a 400 metros da origem. Veja, tu tem a força naquele instante ali dos 400 metros, tu tem a massa do carro. Dá para encontrar a aceleração. Né? Força igual a massa vezes a aceleração, certo? Uhum. Então é o seguinte, cara. Eu vou te dar uns 5 minutos para tu tentar fazer isso aqui sozinho. Daqui a 5 minutos eu te pergunto como tu tá bom? Ok. Mas vai lá, boa sorte. Então, primeira área, segunda, Ednil. E aí, tudo certo por enquanto? Não esquece que tu tá no mudo, hein? Pera aí, sim, eu tinha visto agora. Então, eu consegui fazer a primeira de 0 a 600. O trabalho da força é de 410 mil joules. 410 mil joules. Tudo bem, acredito em você. E a aceleração? Conseguiu? Sim, eu só estou... Não, eu estou esquecendo agora. A aceleração precisa da massa. Que tá denunciado. Sim, precisa da massa. Precisa da... Força igual a massa vezes aceleração.
Força igual a massa vezes força vezes a massa igual a aceleração. Eu tinha esquecido disso. Dei um segundo. Ok. Aceleração igual. Força vezes a massa igual a aceleração. Deu 20 mil aqui para mim. Força igual a massa vezes aceleração. Então, como a força é 400 e a massa é 500, vai ficar 4 dividido por 5. Né? A aceleração é igual a 4 dividido por 5. 4 quintos. A aceleração é 4 quintos. Qual que é a unidade da aceleração? Metros por segundo. Metro por segundo ao quadrado. Então, 4 metros por segundo ao quadrado. 4 quintos, ou seja, 4 quintos. 0,8, né? Metros por segundo ao quadrado. Eu não acredito que eu esqueci uma coisa tão básica. Normal. Muitas coisas, né? Muitas coisas. Ensino médio tem disso. Vamos ver aqui outra para o senhor fazer e eu verificar se você está manjando. Aqui parece bom. Não, essa aqui é boa, mas não sei. Talvez seja meio boba. Também é interessante, mas nem tanto. Fala muito de tempo. Eu queria alguma coisa mais com força mesmo. Bem, é o que temos para hoje. Né? Será que você consegue fazer a 272? Vamos ver aqui. Deixa eu pôr para você ver só um segundo. Mostra aí. Este second. Não tem desenho, então o negócio fica mais abstract. Tudo tem que criar o desenho. Puxada por uma força constante e horizontal ao longo de uma distância de 15 metros. Superfície analisa e horizontal durante 2,0 segundos. Ok. Dá um segundo.
Ok. Eu fiz a conta. Aceleração vezes a massa igual a força. A força que daria em joules. E aí, pelos meus cálculos, deu 30. Mas não tem nenhuma coisa de 30. Então eu fiz errado. Provavelmente, né? Exato. Eu fiz o cálculo de... Para que fosse por 15 metros, teria que ter, obviamente, 7,5 metros por segundo de velocidade. E aí, vezes 4, que era a quantidade que era a massa. E aí, 7,5 vezes 4 dá 30. Um bloco com 4,0. Inicialmente em repouso, puxado por uma fonte constante horizontal ao longo de uma distância de 15 metros sobre uma superfície plana, lisa e horizontal durante 2,0 segundos. Trabalho realizado em joules é de... Veja, ele estava inicialmente em repouso, certo? Correto. Muito bem. E em 2 segundos ele se moveu 15 metros. Se ele estava em repouso, ele estava com velocidade inicial 0. Sim. Então a gente poderia usar até sorvetão. Aquela equação lá, S igual a S0 mais V0T mais AT quadrado sobre 2. Para descobrir qual que é a aceleração dele. E assim descobrir a força. Porque o trabalho não é força vezes deslocamento. A gente sabe o deslocamento, 15. Só que tem que achar a aceleração. Entendeu? Para ter a força, porque força é massa vezes aceleração. Então o trabalho aqui vai ser massa vezes aceleração vezes deslocamento. Tudo bem até aí? Massa vezes aceleração vezes deslocamento. Sim. Então tem que achar a aceleração e tu acharia ela usando sorvetão. Lembra do sorvetão? Aquela equação da cinemática? Sim. S igual a S0 mais V0T mais AT quadrado sobre 2. Vamos considerar que a posição inicial é 0, né? Então ele se moveu 15, muito bem. Então, como a velocidade inicial é 0 também, vai ficar simplesmente 15 igual a AT quadrado sobre 2. 15 igual a AT quadrado sobre 2. Só que tem o T também, é 2. Então, 15 igual a 2 ao quadrado sobre 2. Ok? Ok. Então, tu encontra o A, né? Sim, então... Olha lá, 15 igual a 2 ao quadrado sobre 2. 15 igual a vezes... 15 igual a vezes... Calma, pera aqui. 15 igual a vezes 2 ao quadrado dividido por 2. 15 igual a vezes 2 ao quadrado dividido por 2. Exato. Então pronto, tu achou a aceleração, certo? Sim. Calma, estou acabando aqui. Não, eu me perdi de novo.
15 igual a vezes 2 ao quadrado dividido por 2. Isso. 2 vezes 2, 4. A vezes 4, 4A dividido por 2, 2A. 2A igual a 15, A igual a 7,5. Né? 7,5. Eu tinha dado essa aceleração. Ótimo, perfeito. Sim, 7. Agora, nós temos a aceleração, que é 7,5. Nós multiplicamos 7,5. pela massa, que é 4. E multiplicamos pelo deslocamento, que é 15. Pronto, tem trabalho. Ok, então... eu entendi agora o que eu fiz errado da primeira vez. Que bom. Que bom. Cara, eu desejo para ti muita sorte amanhã na prova, hein? Dê uma lida nessas coisas que nós vimos hoje aí, que eu tenho certeza que vai dar tudo certo, beleza? Ok, obrigado. O resultado é 450. Essa aí. Joules. Não esquece do joules. 450 joules. Perfeito. Então, até a próxima, meu querido. Falou! Falou!